a importância histórica que teve o Zé de Anchieta nessa literatura jesuítica, né? Ele que instituiu o teatro no Brasil, né? A partir dos autos, ele percebeu que os índios gostavam desse negócio de encenar, contracenar, né? Fingir que era o bicho que eles tinham matado lá, o animal. Muito bacana isso. Então, ele escrevia os autos, e esses autos foram extremamente didáticos, porque ele mesclava, né, a cultura do Deus Tupã com a Virgem Maria, como eu falei para vocês, né? Ele sempre colocava isso contracenando, mas ele dava um destaque principal para os deuses da religião da fé católica, né? Porque era a intenção dele, fazer com que os índios crescem mais na religião católica e deixassem o Deus Tupã, entende? Bastante bacana. Ó, então, nós vamos aqui, eu vou corrigir a revisão com vocês, e depois vocês olhem aí o que vocês têm de dúvida nesses exercícios de aprendizagem que são abertos aí na página 145, e os propostos, que pode ter algum aí um pouco confuso para vocês, que a gente pode dar uma olhadinha, ok? Positivo operante? Positivo operante. Ó, tá. A apostila de vocês trouxe essa imagem do Theodore de Bry, aqui na literatura, no quientismo. A gente percebe como que a visão do europeu, né? Como que é a visão do europeu com o ritual antropofágico, né? E parece, assim, que eles estão numa posição de gula, né? Isso demonstra, né? Isso deixa entrever como que o europeu imaginava, né? Como que ele... o Debray, né? Que teve outros que pintaram, assim, os indígenas com a Índia tapuia com o braço e uma perna na mão, mas assim, numa posição mais sóbria, né? Do que esses aqui, que parece assim, que estão com muita gula mesmo, esgabilados, tá? Então, isso deixa entrever o julgamento que eles faziam, né? Do ritual antropofágico, ok? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, compartilhar a nossa revisão. Ó, assinale o que for correto sobre o gênero lírico. O que for correto sobre o gênero lírico. Facinho essa revisão aqui. A prova também não fiz, não. Peraí, galera. O gênero lírico, em comparação com o épico ou narrativo, mostra-se marcado por um filtro subjetivo que favorece a expressão individual, bem como a intensificação dos sentimentos e emoções. Tá, no gênero lírico eu posso ter o extravamento lírico, né? Então, isso aí tá correto. Mostra-se marcado por um filtro subjetivo, é muita subjetividade, ok? Essa subjetividade pode até ser parcial, não é? Ela pode ser carregada de parcialidade, e favorece a expressão individual do eu lírico, bem como a intensificação de sentimentos e emoções. Tá certo isso aí, número 1. 2. Embora marcado por grande liberdade temática, o gênero lírico é bastante rigoroso no tocante às formas fixas. Nós temos apenas dois tipos de texto do gênero lírico que tem forma fixa, certo? O soneto e o haikai, ok? O soneto, ele tem 2 quartetos e 2 tercetos, são 14 versos divididos em 4 estrofes, né? Sendo 2 quartetos e 2 tercetos. E todos os versos são decassílabos, né? A grande maioria dos sonetos. Alguns podem ser dodecassílabos, mas a grande maioria são decassílabos. Já o haikai, a forma fixa, que é um estrofe com 3 versos, sendo o primeiro e o terceiro verso com 5 sílabas poéticas e o segundo com 7 sílabas poéticas. Esse é o haikai oriental, né? Porque nós temos os haikais brasileiros, que o brasileiro é brasileira tudo, né? E nós temos aí os haikais brasileiros que não seguem essa métrica. Só segue a forma fixa de manter um estrofe em 3 versos, ok? O Drummond mesmo tem um, né? Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Né? O Drummond, que é modernista, né? Modernismo, que faz crítica, né? Que é uma linguagem mais próxima do falar brasileiro, né? Então, ó, embora marcado por grande liberdade temática, o gênero lírico é bastante rigoroso no tocante às formas fixas, até aí tá certo. De modo que se manifesta apenas em sonetos, odes, elegias, contos e novelas. Sonetos, odes e elegias é gênero lírico, mas contos e novelas é gênero épico, certo? Então, a 2 está errada. 4. Em contraste com a presença de um narrador no gênero épico, tem que ter um narrador no gênero épico, né? A epopeia, o aedo, aquele que conta a história.
Na lírica, nota-se a presença de um eu lírico, que tanto permite a expressão de um mundo interior, subjetividade, quanto serve de filtro para a realidade externa. Ok, tá certo. 1 e 4, 5, certo? 8. Uma das principais subdivisões do gênero lírico encontra-se no par comédia e tragédia. Isso aí, esse par comédia e tragédia não é gênero lírico, é gênero dramático, que presente desde as primeiras manifestações do gênero deu origem no final do século XVIII à tragicomédia, a utilização de versos livres e brancos. Nossa, tá muito louca essa afirmativa aí, toda errada. Então, até agora são 1 e 4, certo? 16. Recursos formais, como a rima, a métrica e o ritmo, embora possam ser verificados em outros gêneros literários, encontram-se especialmente ligados ao gênero lírico, favorecendo sua sonoridade e sua expressividade, sua musicalidade. Ok, então tá certo 16. 16 mais 4, 21, né? Letra C aqui, ó. 21. Vocês não estão querendo falar Ô, nada? Maria, a 1 tá Oi! errada, então? Não, gata, a 1 tá certo, é porque nós somamos a 1, a 4 e a 16, meu amor. É a 2 que tá Ah, errado, tá falando aqui do gênero lírico de contos e novelas, isso aqui não é gênero lírico, isso aqui é gênero narrativo. E a 8 tá errado, que tá falando que o gênero lírico se divide em comédia e tragédia. Comédia e tragédia são subdivisões do gênero dramático e não do lírico. Então, nós contamos o 1, mais 4, 5, mais 16, 21. obrigada. E nada, gata. Soneto de fidelidade. É que bonito esse soneto de fidelidade, né? Então, de tudo ao meu amor serei atento. Antes, e quanto aos eles, sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Mesmo que eu veja uma coisa mais bonita, eu vou me encantar, o meu pensamento vai se encantar mais do meu amado, entende? Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor é de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. É isso aí. Vinícius de Moraes, grande nome do modernismo brasileiro. Nos 2 primeiros quartetos do soneto de Vinícius de Moraes, delineia-se a ideia de que o poeta não acredita no amor como entrega total, concebe o amor como sentimento intenso a ser compartilhado tanto na alegria quanto na tristeza, acredita que mesmo amando muito uma pessoa, é possível apaixonar-se por outro, trocar de amor, entende que somente a morte é capaz de findar com o amor de 2 pessoas, mas ele falou de morte aqui, tô achando que é essa, mas ele falou de morte nos tercetos, e a questão, o enunciado, falando dos quartetos. Então, nós vamos ficar aí com a letra B de bola, né? Concebe o amor como concebe o amor como um sentimento intenso a ser compartilhado entre 2 pessoas, tanto na alegria quanto na tristeza. Ok? Pode ser? Certinho? Igualzão. Número 3. O gênero dramático, entre outros aspectos, apresenta como característica essencial do gênero dramático, gente, é a estrutura dialógica, né? É o bate-papo, é o diálogo. O gênero dramático é feito através do diálogo, certo? Presença de um narrador. Nós não temos narrador no gênero dramático porque as falas são dadas diretamente aos personagens em cena. Extravasamento lírico também, nós não temos extravasamento lírico no gênero dramático, né? Música, ô Marina, pode ter musicalidade? Ah, pode, claro que pode, pode ser um teatro todo feito em verso, mas nós estamos falando do aspecto essencial. O que é essencial no gênero dramático? Conversa, ok? Então, estrutura dialógica. Aqui. Questão 4. Considerando-se o conceito de literatura, leia as afirmativas a seguir e marque verdadeiro ou falso. No texto literário, a forma do texto pode contribuir para a construção do seu sentido, claro. É a poesia concreta, lembra? Concretismo, que é o tema da poesia, né, faz um desenho, da própria poesia faz um desenho sobre o tema que está falando, né? Por exemplo, tem uma poesia que fala sobre a Torre Eiffel, e aí ela é escrita no formato da Torre Eiffel, né? Tem outro que fala da xícara de café, poema concreto que fala da xícara de café, não é? E tem até essa fumacinha, tudo escrito formando uma xícara, né? Fala do café formando a xícara. Então, a forma
ela está atrelada ao sentido, ao conteúdo, ok? Então, é verdade. A literatura utiliza a linguagem verbal para produzir no espectador um efeito estético? Claro, Maria fala isso quase todas as aulas, né? A função da literatura é mudar esteticamente o sujeito, né? Fazer de você uma pessoa melhor. Como o Antônio Cândido afirmou lá naquela entrevista que vocês assistiram dele lá no começo do ano, né? Que a literatura é tão essencial quanto o alimento, ok? Então, verdadeiro. Utiliza a linguagem verbal para produzir no espectador um efeito estético. Os diálogos de Platão? Ah, Gabriel, não sei, cara. De que você está falando? Os diálogos de Platão sem ser no gênero dramático? Me dá um exemplo aí que eu não sei. Determina o que você está falando para mim, fazendo favor. Ó, a terceira alternativa falou que a literatura cria modos de representação do mundo e do ser humano, podendo estabelecer ligações com elementos da realidade. Pode. Nós podemos ter uma obra, assim, completamente verossímil, com elementos da realidade que podem, fatos que podem acontecer na realidade, né? Então, ela cria uma representação do mundo baseado em elementos da realidade. A obra literária não pode ser entendida como objeto social. O fato estético, a provocação de impressões e sensações, independe de qualquer outro fator, a não ser de sua própria criação. Claro que não. Quando o autor escreve uma obra, ele leva em consideração, é claro, o momento histórico que ele está vivendo, né? Talvez as evoluções que estejam acontecendo na sociedade, mas ele também leva em consideração a recepção da sua obra. Ele tem que pensar no público que vai receber sua obra. Ele escreve para determinado público, ok? O conceito é errado. Então, nós vamos ficar aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, agora, ô, Gabriel, pode ser indicação de parte que eu tive, estaria desconfortável, por exemplo. Eu não conheço essa obra que você está falando aí, não. Mas se você falou que tem até algumas coisas que parecem rubricas, então é gênero dramático. Final de ato é até uma indicação de que ele está desconfortável. Pode mandar, claro. Pode sim. Mas pelo que você falou, então, se insere nesse tipo de texto, né? Do gênero dramático. Isso aí. Ok, aguardo, tá? Ó, associa as características ao gênero literário. Qual o gênero que narra a história de um povo? Uma epopeia. Então, 2. Possui como objeto a encenação, dramático. 3. Apresenta a predominância da função emotiva da linguagem, gênero lírico, né? Subjetividade, emotividade. Então, 3, 2, 1. Ok? 3, 2, 1 é letra C, né? Não é? 3. Não, né, gente? É 2, 3, 1, né? Na história de um povo, 2. 2, 3, 1. Maria, tá errado. Tô marcando errado. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Então, letra B. É isso mesmo? 2, 3, 1. Deixa eu ver aqui agora, questão 6, assinar a alternativa incorreta. O soneto, incorreto. O soneto é uma das formas poéticas mais consagradas da literatura ocidental. O gênero lírico, única base da poesia, é o mais importante dos gêneros literários. Os temas líricos giram em torno da expressão do sentimento do eu poético. O lirismo recebe tratamento que varia conforme a proposta artística de cada escola. Quem falou que o gênero lírico é mais importante de todos os gêneros literários? Ai, ai. Então, o gênero é mais importante que o outro, não. Leia o seguinte texto que faz parte do anúncio de produto alimentício. O que é texto temático, né? Em respeito à sua natureza, só trabalhamos com o melhor da natureza. Selecionamos só o que a natureza tem de melhor para levar até a sua casa, porque faz parte da natureza dos nossos consumidores querer produtos saborosos, nutritivos e, acima de tudo, confiáveis. Procurando dar maior expressividade ao texto, seu autor
serve de procedimento textual de sinonímia, recorre à reiteração de vocábulos homônimos, ou explora o caráter polissêmico das palavras, emprega vocábulos iguais na forma de sentidos contrários. Não tem iguais na forma de sentidos contrários. Explora o caráter polissêmico das palavras. Que está falando de natureza em dois sentidos, né? Natureza de naturalidade, né? De que a pessoa, do jeito que a pessoa nasce, né? É natural, não é artificial. E de natureza, os produtos que vêm da natureza, né? Produtos naturais, ok? Então, em respeito à sua natureza, está falando com o melhor da natureza. Então, ele explora o caráter polissêmico. Aí, nós temos esse texto aí, questão 8, que é um soneto, ó, do Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Ergue-se Marco Antônio de repente. Ouve-se um grito estrídulo que soa, o silêncio cortando e longamente pelo deserto acampamento ecoa. O olhar em fogo, os carregados traços do rosto em contração. Alto e direito, o vulto enorme no ar levanta os braços e nos braços aperta o próprio peito. Olha em torno e desvaira. Ergue a cortina. A vista alonga pela noite afora. Nada vê. Longe, a porta purpurina do oriente em chamas vem raiando a aurora. E a noite foge. Em todo o firmamento vão se fechando os olhos das estrelas. Só perturba a mudez do acampamento, o passo regular das sentinelas. Tá, o sonho de Marco Antônio. Tá meio tá. Aqui nós temos o gênero lírico, né? Ó, embora pertença ao gênero lírico, o excerto poético apresentado comporta a característica do gênero dramático, tendo em vista que o lírico lança a mão de estrutura dialógica para construir a interação com os leitores? Não, ele não conversa, não. O lírico não dialoga com o leitor. Trágico, já que a personagem é tratada de realizações grandiosas e heróicas, não tem nada disso. Cômico, pois o lírico lança a mão de um humor sutil para sensibilizar os leitores. Onde é que está o humor? Narrativo, uma vez que o sujeito poético faz um relato de parte do que acontece em um acampamento militar durante a noite, isso. Narrativo. Então, nós temos aqui um gênero lírico com características do gênero narrativo. Nós podemos dizer aqui, então, que nós temos uma poética prosaica, certo? Poética prosaica é um gênero, é um texto, né? Do gênero, uma produção do gênero lírico com características da prosa, que tem os elementos da narrativa. Personagem, o tempo, o espaço, narrador, enredo, certo? Se eu já tiver tempo e um tempo, se eu tiver espaço e personagem e o enredo, já é gênero, já são elementos do gênero narrativo, né? Então, nós temos aqui uma poética prosaica, tá? Um texto do gênero lírico que apresenta característica do narrativo. Não tem descritivismo aqui. Descrições da paisagem que circunda o personagem. Um dos poemas de Alguma Poesia, uma obra de Carlos Drummond de Andrade, tem como título Elegia do Rei de Sião. O que é elegia? Elegia é aquele canto em tom funesto, né? Ó, poema lírico cujo tom é quase sempre terno e triste? Sim. Poema lírico que exprime os grandes sentimentos humanos? Não, nem uma composição curta, engenhosa e galante, nem um canto ou poema relativo ao casamento. Então, poema lírico com um tom de tristeza. Lembra da elegia ao filho morto lá do... Como é que chama o camarada, gente? Esqueci agora. Do grande nome lá da terceira fase do romantismo brasileiro. Fagundes Varela, né? Que escreveu elegia para o filho dele que morreu, 11 de dezembro. Eras na vida a pomba predileta, que sob o mar de esperança conduzia ramo da esperança. Lembra? Pois é, que ele é uma elegia, né? Escreveu para o filho dele que morreu. Então, um poema lírico, cujo tom é quase sempre terno e triste. Ternura e tristeza. Define-se a literatura informativa no Brasil como as obras que visavam tornar mais acessíveis aos indígenas os dogmas do cristianismo. É só isso, a literatura informativa. A prova de que os autores brasileiros tinham em mente emancipar-se da influência europeia, isso só vai acontecer lá no romantismo, certo? O reflexo de traços do espírito expansionista da época colonial. A prova do sentimento de religiosidade que caracterizou os primeiros habitantes da nova terra descoberta. A descrição dos hábitos de nomadismo predominantes entre os índios. Ok? Porque a literatura informativa fala dos hábitos, das características dos gentios, né? E da nova terra, recém-descoberta. Ok? Galera, não tem dúvida não, né? Vocês não têm dúvida não, né? Aí. Então, depois, se vocês quiserem, eu mando isso aqui para vocês.
Só teve uma garotinha aí que me pediu gabarito, tá? Só uma mocinha. Então tá, vou esperar do Gabriel aí abrir a obra que ele tá lendo, que ele vai me mandar, para ver se se insere na obra do Platão, se insere na estrutura de gênero dramático. E agora, ó, a apostila de vocês trouxe aqui umas questões abertas. Eu quero comentar com vocês, ó. Lá na página 144, texto para as questões 1 e 2, soneto 168 do Camões. Camões é o cara. O tempo acaba o ano, o mês e a hora. A força, a arte, a manha, a fortaleza. Peraí, que tá aqui, ó. O tempo. Soneto 168. Vou colocar isso aqui, né? Que a gente fica vendo o que a gente tá lendo, né? O tempo acaba o ano, o mês e a hora, a força, a arte, a manha, a fortaleza. O tempo acaba a fome e a riqueza. O tempo, ao mesmo tempo de si chora. Ele fala que tudo vai com o tempo, né? É igual aquele outro poema dele, da inconstância das coisas lá, que ele fala que muda os seus tempos, muda as suas vontades, tudo muda. O que causa o maior espanto nele é que a própria mudança já não se faz como antigamente, né? A transformação da própria mudança. Então, aí é como se fosse uma sequência daquilo lá que ele está falando. Então, ele fala assim, ó, o tempo busca e acaba onde mora qualquer ingratidão, qualquer dureza. Mas não pode acabar a minha tristeza, enquanto não quiserdes vós, Senhora. A gente percebe uma certa vassalagem amorosa também, né? O tempo, o claro dia, torna escuro, e o mais ledo prazer em choro triste. O tempo, a tempestade em grã bonança. Mas de abrandar o peito estou seguro, o peito de diamante onde consiste a pena e o prazer dessa esperança. Aí a questão falou o seguinte, olha, explique em que consiste a esperança do eu lírico mencionado no último verso desse soneto. Explique em que consiste essa esperança dele. Qual é a esperança dele, gente? A esperança que tem. Ó, ele fala assim, cadê? Ó, o último verso. A pena e o trazer dessa esperança. Mas de abrandar o tempo estou seguro, o peito de diamante, onde consiste a pena e o prazer dessa esperança. Em que consiste essa esperança dele? Em que consiste, explique em que consiste a esperança do eu lírico. Bom, a esperança do eu lírico, aí é como se ele estivesse, né, dialogando com a gente aí, com uma senhora, né, falando com uma senhora. Ele fala que só ela pode acabar com a sua tristeza. Olha lá. Então, acredita-se que essa esperança dele aí mostra-se esperançoso de que, com o tempo, né, já que ele está falando do tempo, essa senhora pode se tornar aí com um coração menos duro, né, e aceitar o amor que ele sente por ela. Olha lá, cadê? O tempo acaba, cadê? Onde que fala? Mas não pode acabar a minha tristeza, enquanto não quiserdes vós, Senhora. Então, quer dizer que a esperança dele é que essa senhora amoleça seu coração, né, para que ele possa amá-la, tipo isso, né? Então, a esperança dele consiste na atitude da senhora de ser um pouquinho mais maleável, fazer com que aceite o amor dele, ok? Depois a questão 2. A posição da mulher em relação ao lírico no soneto 68 de Camões baseia-se em uma tradição poética que também encontra ecos no romantismo. Explique com base nessa afirmação como a figura feminina é retratada no texto. Bom, essa poesia do Camões aí retrata a mulher de uma forma idealizada, não é? Esse eco no romantismo é com relação a essa idealização da mulher aí. Mulher idealizada e distante do eu lírico, né? Não consegue tocá-la. E o eu lírico chora por esse amor não correspondido, né? Ó, cadê? Onde é que fala aqui? Qualquer ideia, o tempo, claro, dia torna escuro, mais lê do prazer em choro triste. Ou seja, quer dizer que ele chora, tá triste porque a mulher não aceita ele, né? E aí ele sonha que um dia ela vai corresponder, né, o seu amor. E aí, no romantismo também, a gente percebe essa idealização da figura feminina. Quem leu ano passado aí, assim, o livro Senhora, sabe disso?
Mas é que eu sei, que eu tenho certeza que leu o livro Senhora foi o Gabriel Abílio, que ele estava sempre com o livro na mão, nas minhas aulas. Então, eu tenho certeza que ele leu, mas mais alguém leu, Senhora. Então, vocês observam como que ele é. Estou falando do Senhora, que eu sei que é o livro que vocês leram. Mas ele também é moreninho, de Joaquim de Macedo, que teve alguns meninos que até me perguntaram sobre ele. Mas você observa como que é a idealização da mulher, não é? E ela é uma mulher, por mais que o Seixas tenha se casado com ela, ainda assim, né, porque ela comprou o passo dele, ela é aquela figura feminina distante, e não consegue ter ainda, né, não consegue manter essa relação de casal, não consegue consumar o amor, né? Então, essa mulher, esse eco no romantismo, vai ser essa mulher idealizada e distante, né? Ainda que vai ser, assim, a musa inspiradora do eu lírico, né? Ou a musa inspiradora narrativa, mas um amor impedido, um amor que não se realiza, ok? A questão 3 já não é mais sobre isso aí, já é os Lusíadas. Partimos assim do santo templo que nas praias do mar está sentado, que o nome tem da terra, para exemplo, de onde Deus foi em carne ao mundo dado. Certifico-te, ó rei, que se contemplo como fui destas praias apartado, cheio dentro de dúvida e receio, que apenas nos meus olhos ponho o freio. Ó, então, aqui, o quarto canto dos Lusíadas. O trecho faz parte do poema épico Os Lusíadas, escrito por Luís Vaz de Camões, e narra a partida de Vasco da Gama para a viagem às Índias. Tá, já sabemos. Em que estilo de época ou época histórica se situa a obra de Camões? Bom, Camões é do classicismo, né? O estilo de época é o classicismo. Período clássico, digamos ali, século XVI, né? De 1527 e 1580, que foi a época que ele viveu. Então, Camões situa-se na história literária, no período clássico, né? Ou também chamado renascentista, período clássico renascentista, no século XVI, 1527, que é a época de nascimento dele, até 1580, ok? E a letra B fala o seguinte, ó. Para dizer que o nome do templo é Belém, Camões faz uso de uma perífrase, que o nome tem da terra, por exemplo, de onde Deus foi em carne ao mundo dado. Porque o menino Deus nasceu em Belém, certo? Ele está na cidade de Belém, né? Então, o nome tem da terra, por exemplo, onde Deus foi em carne ao mundo dado. O menino Deus nasceu em Belém. Em que outro trecho dessa estrofe Camões usa uma perífrase também? Ó, o santo tempo que nas praias do mar está sentado, nós podemos dizer que é uma outra referência de perífrase também é a Torre de Belém, né? Mas o quê? Caravela fendida no mar, que é o marco comemorativo das navegações portuguesas, a saída do Rio Tejo, são duas perífrases, né? Perífrase é quando eu utilizo uma expressão que indica o nome da pessoa, né? Tipo, o rei do futebol, ou a cidade luz, né? A diferença de perífrase e antonomásia é que perífrase é com o nome de pessoa, e antonomásia é com o nome de... Não, na verdade, perífrase é com qualquer coisa, né? E antonomásia é só para pessoas, sei? Nomes próprios, ok? O rei da selva, que pode ser o leão, né? Ou da savana, ok? Então, esses exercícios aí que são os abertos, depois dos exercícios propostos, não sei se vocês têm dúvida aí. Mas, nós temos aqui, ó, esse aqui que eu queria comentar com vocês, ó. A última aí, questão 2 do Enem. Do amor é fogo que há de se ver. Amor é fogo que há de se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. O poema tem como característica a figura de linguagem denominada antítese. Por que é uma antítese? Porque é a aproximação de ideias contrárias, né? É ferida que dói e não se sente, né? Chega a ser tão paradoxo, né? Assinale a opção em que essa oposição se faz claramente presente. Amor é fogo que arte se vê, é um contentamento descontente. É a mais clara possível, né? Porque como a gente já sabe que esse aí é todo um poema antitético, com todas as ideias paradoxais, qualquer frase que a gente pegar aí, a gente já vai saber que a ideia é paradoxal. Mas perguntou o seguinte, ó, assinale a oposição em que a posição se faz claramente presente, ou seja, aquela que é mais visível. Então, ficou na letra B, é um contentamento descontente. Contentamento descontente? Como assim? Se é contentamento, não pode ser descontente.
Ok? Galera, dúvida? Dúvida para a prova? Nada, né? Deixa eu só tirar a foto aqui, ó, para saber quem tá na aula, né? Eu nunca faço chamada para dona Karine. Não é, galera? Ailton, Ana Clara, Carol, Davi, Eduardo, Eli. Então é isso aí. Vocês fiquem na paz do Senhor. Semana que vem nós estamos na área de novo. Não é? Façam bem minha prova. Se vocês tiverem dúvida, vocês me chamem. Tá bom? Otávio, Pedro, Presley, Samuel, Thiago, Vitor Ramos e Vinícius Bertolassi. Galera. Beijo, tá? Nosso sol tá acabando. Tem dúvida, não? Tem mais nada pra perguntar, não? Tchauzinho, Maria. Tchau, Maria. Até semana que vem. É, boa prova. Tudo de bom, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.